Meu nome é Carla Vieira, eu tenho 17 anos e eu estudo no Instituto Federal do Acre. O meu nome é Jefferson Barroso de Araújo e eu tenho 25 anos de idade. Então, eu sou a Gabriela Mick, eu tenho 19 anos e eu estudo inglês aqui na UFAC. Eu creio que atualmente o que me enquadra dentro da comunidade de jovens líderes é ser presidente do Grêmio e ser vice-presidente regional da UBS. Então, eu já fiz trabalho comunitário em ONGs indígenas e agora eu estou fazendo parte de uma ONG que resgata animais de rua, que é o Amor Quatro Patas. Eu acho que o principal é ser jovem, ter boa vontade e ter uma preocupação muito diária com o que a gente vai fazer do amanhã, sabe? Então, assim, é independente do ativismo político. Eu acho que tem muito a ver com o que se está fazendo e se isso é um resultado para você ou para a vida do próximo. Eu tenho um amor muito grande pela política, pelo meio político e por tudo que envolve relações públicas. Gostar de ver, fazer algo por alguém e ver como essa pessoa fica. Então, o Grêmio como entidade, ele ajuda a gente a fazer o bem pelo estudante e até pela própria educação. Eu acho que tem muita preocupação em cima disso tudo. Em especial a minha geração, que é a geração que vai de 16 até 25, que vai do 18 até o 30. Então é de uma galera boa, que tem a responsabilidade de recepcionar um país que está cheio de crises para serem resolvidas. Então o que a gente muda e transforma para poder superar o que está aí? Eu acredito que isso é um grande motivador diário, para que as coisas aconteçam de uma outra forma ou então venham a ser feitas de outro jeito. Ser jovem é complicado e principalmente ter voz e dar atenção para um jovem que quer mudança na comunidade é muito complicado. Eu acho que assim, depende muito da pessoa e se essa pessoa ela tem esse sentimento dentro dela de eu quero ser um ser político, ela consegue fazer o que ela quiser. O desafio é colocar boas pessoas para assumirem esses espaços o quanto antes, para a gente começar antes um processo de reforma de uma conta que vai ter que ser paga pela nossa geração. Então, assim, eu vejo muito dessa forma. É ideal começar a se organizar a partir de então. O Grêmio ele tenta articular com os alunos de várias formas. Uma das formas é que a gente tem reuniões mensais para saber quais são as necessidades dos estudantes. O Grêmio está aqui para representar o estudante. E no momento que o direito do estudante ele é afetado de alguma forma, o Grêmio vai agir. Então, essa é a nossa forma de mostrar para eles que a gente está aqui para representar eles e que eles se sintam abrigados. A política dentro do Grêmio Estudantil é 100%. A gente tem um processo democrático de eleição, a gente tem, depois a gente tem uma posse e depois atua normalmente representando uma maioria, que seria os estudantes. A gente nunca vai fazer nada só. Então, assim, eu não vejo o fim da relação política, eu vejo sim uma melhora da relação política entre as pessoas. Então, assim, a política vai acontecer, ela é da forma que as pessoas se relacionam, é do encontro, é da reunião, é do propósito em comum, é de não querer ficar quieto ou ficar quieto e ainda ser convidado a contribuir. Qualquer um tem esse potencial, isso não é uma coisa minha porque eu nasci diferente, não, qualquer um tem esse potencial. Basta querer. Então, assim, eu sempre tive muita clareza de que o mandato diferenciado é feito com pessoas que não tinham inicialmente ambição política, não tem uma malícia que é natural do sistema e não tem os vícios que o sistema te coloca. O mandato não veio, mas a gente chegou muito perto. E tem uma observação engraçada que na eleição em que eu disputei com 17 anos de idade, que foi a primeira eleição, à época eu perdi a cadeira para um vereador que levou o primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Era de um outro partido, era permitido coligação. Ele ganhou o mandato, se reelegeu, virou deputado federal depois disso. E a atual condição dele é que ele está com um mandato para ser cassado na última instância do Brasil por processos de corrupção que envolvem laranja e envolvem outros processos. Talvez a carreira política dele já tenha começado e encerrado, se a lei for valorosa, enquanto a nossa nem começou. O que eu mais vejo atualmente são justamente jovens com 16, 17, 18 anos sendo líderes de comunidade. Justamente tem muitos programas que engajam, que pegam esses jovens, sejam para intercâmbio, seja como exemplo da sua comunidade,
E o que eu mais vejo hoje em dia é justamente jovens engajados, líderes de comunidade, representando comunidade. Participar dos Jovens Embaixadores foi uma responsabilidade muito grande e pesada para mim, justamente por eu ser de um colégio que nunca havia sido selecionado pelos Jovens Embaixadores. Então, quando foi selecionado, poder representar o meu colégio e a UFAC, o nosso estado, a nível internacional, é coisa assim, sem palavras. Não tem como pôr em palavras o sentimento de poder representar o país nos Estados Unidos. É uma responsabilidade muito grande e eu uso isso para inspirar mais jovens a também participarem de programas, a serem líderes de comunidade. O programa Jovens Embaixadores, quando você viaja, a gente participa de muitas atividades, de muitas dinâmicas que visam justamente o lado de liderança comunitária, de jovens líderes, de empatia, de trabalho voluntário. Depois que a gente retorna para o Brasil, a gente vem com uma vontade bruta de querer mudar toda a nossa comunidade. Eu digo que todo mundo tem capacidade de conseguir ser um estudante líder, ser um jovem líder, ser um ser político. Todo mundo tem essa capacidade, basta querer. Existem diversas coisas que podem ser feitas para que eu tenha uma formação como um jovem líder e para que eles tenham essa formação também. Então isso não é uma coisa de outro mundo, qualquer um que bater o pé e colocar eu sou uma liderança, eu sou um ser político, eu vou chegar lá e eu vou assumir isso para mim mesmo. Tem toda uma questão. Então, a primeira atitude que eu passo como exercício para a nossa geração é a atitude do respeito. É inadmissível que a nossa geração atualizada não respeite as diferenças. Eu espero que o nosso tempo já seja uma geração melhor com relação a isso. A gente consiga superar algumas intolerâncias, respeite as diferenças e entenda que é justamente essas diferenças que vai fazer com que você seja bom na tua área de atuação e outras pessoas sejam boas em áreas diferentes. Eu vejo sim que a nossa geração tem capacidade e combustível suficiente para mudar, para reformar e para apresentar um projeto novo de país que está aí. Potencial a gente tem. You are the only one who can decide what do you want for your future. So, believe in yourself, believe in your dreams, don't care about what people will say to you. Believe in yourself and believe that you will change your future in your community.